Dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula. Hoje a nossa aula é de Geografia, sobre a origem do universo, é a aula 1 de Geografia, e vamos começar. Nessa aula 1, eu quero começar a aula falando para vocês sobre essa questão da origem do universo, e que, de certa forma, é um pouco curioso e é um pouco difícil. E quando a gente se compara com a nossa aula de História, nossa aula 2 de História, que a gente vê que os historiadores eles se baseiam em fatos, em documentos históricos, em algum artefato ali deixado, e principalmente nas documentações, correto? Já o universo, né, essa questão da origem do universo, ela não tem uma fotografia de como aconteceu, ela não tem um manuscrito de como isso, de contando essa história, né? Algum relato antigo, enfim, não existe isso, né? Mas é uma questão que sempre foi muito cara para a gente, que sempre foi de muita curiosidade, né? Desde o início da humanidade, né? E quando a gente pensa sobre essa questão da origem do universo, quando a gente pensa em tempo do universo, é uma coisa um pouco complicada de se pensar, porque assim, o padrão de tempo é muito diferente do nosso, tá legal? Porque assim, o ser humano, como a gente viu na nossa última aula, tem 350 mil anos, mais ou menos, certo? E existe uma margem de erro ali, mas isso não é o mais importante. Então, sempre que a gente fala dessas questões de tempo, quando é uma coisa muito, de uma escala muito grande, né? De um período muito grande, o valor exato é pouco importante para a gente que está buscando esse conhecimento geral sobre o tema, né? Então não importa muito se foi 13,7 milhões de anos, ou a bilhões de anos, desculpa, a existência toda essa questão do universo, essa origem do universo, ou se foi 13,9, ou se foi 13 só, sabe? Sempre existe uma margem de erro e eu vou mostrar aqui para vocês a margem de erro sobre essa questão da origem do universo, tá legal? Então vamos lá. Como surgiu o universo? Essa é uma pergunta que sempre foi feita, desde o início da humanidade, como eu comentei. E existe uma área específica da astronomia que ela estuda toda essa questão do universo, que é a cosmologia. Ela é o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo, a partir da aplicação de métodos científicos. Deu para compreender? Então, passando um pouco para o próximo slide para deixar isso um pouco mais claro, a idade do universo, o universo ele tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Então, assim, se você parar para pensar, o ser humano ele tem mais ou menos 350 mil anos, enquanto o universo ele tem mais ou menos também 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro, como eu aponto aqui no slide para vocês, de 0,2 bilhão para mais ou para menos. Sempre existe essa margem de erro, mas essa precisão exata para a gente não é tão importante assim, tudo bem? Então, aqui eu quero mostrar para vocês de uma forma um pouco mais sucinta tudo isso que foi apresentado. Essa questão da origem, né, desse início do universo, então ele começa com essa teoria do Big Bang, é a teoria mais aceita pelo campo da ciência, tá legal? Existem outras teorias, existem outras ideias sobre como foi, até essa questão toda religiosa, né? A nossa primeira aula de história foi sobre mito, e cada civilização também tinha o seu mito da origem desse universo, tudo bem? Então, assim, tem todas as questões dos mitos, essa questão religiosa, mas hoje a gente está abordando sobre a questão científica. Então, para a ciência, o mais aceito é a teoria do Big Bang, que ela fala que o universo ele teria surgido de uma explosão cósmica que criou o espaço e o tempo. Então, é até um pouco curioso, né? Um pouco estranho quando a gente pergunta o que tinha antes do Big Bang? Qual que é o tempo antes do Big Bang? Porque se o Big Bang ele dá origem ao espaço e ao tempo, o tempo não existia antes dele, então, correto? Mas existem alguns questionamentos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, quem tiver curioso quanto a isso, e algumas recomendações de vídeos, de livros e de outras coisas, tudo bem? Então, mostrando aqui para vocês todo esse processo do Big Bang, da explosão, ao surgimento das galáxias, dos planetas, esse tipo de coisa. Então, no próximo slide isso vai ficar um pouco mais claro, tá legal? Desculpa. É, agora, mostrando aqui para vocês essa linha cronológica do Big Bang, no primeiro segundo até os 3 minutos, é um pouco curioso, né, toda essa questão desses tempos, mas enfim.
fala que a temperatura cai de 100 bilhões para cerca de 1 bilhão de graus Celsius. Ou seja, ainda que caiu muito, né, de 100 bilhões para 1 bilhão é muita coisa, né? Se a gente comparar com a nossa temperatura, por exemplo, de hoje, enfim, que deve estar mais ou menos uns 15 graus. Enfim. E nesse momento surgem os primeiros elementos, o hélio e o hidrogênio, ok? Um pouco mais à frente, de 3 minutos a 300 mil anos, tá legal? Surgem os prótons, elétrons, nêutrons, que vai ter uma aula um pouco mais à frente comentando sobre todos esses elementos, tá legal? Mais à frente, de 300 mil a 1 bilhão de anos, as primeiras estrelas, elas são formadas, mais à frente as galáxias, e mais à frente o Sol, a Terra e todo o nosso sistema planetário, tá legal? E assim, eu acho que vale a pena comentar tudo sobre essa questão do Einstein, porque ele defendia que o universo era estático, ok? Então que o universo ele não estava numa constante expansão. E mais à frente, um pouco um pouco depois, na verdade, do Einstein argumentar essa questão, esses dois matemáticos, Alexander Friedman e russo, e esse Jorge da Bélgica, eles comentaram eles argumentam que o espaço, que toda essa questão do universo, ele não é estático. Ele está em uma constante expansão. Sempre numa expansão de toda essa questão do universo como um todo, sempre estando nessa expansão, diferente do que o Einstein pensava, que o universo estaria estático. Esses dois matemáticos argumentam que não, e tem toda uma teoria por trás disso. E o mais curioso, né, que vale a pena comentar, é que eles não se conheciam. E eles estavam estudando a mesma coisa no mesmo período, sem nunca terem conversado. Isso chegaram numa conclusão muito semelhante num período muito próximo. Isso é muito legal da ciência, que isso acontece com uma certa frequência, né? Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que explana, exemplifica tudo isso que eu havia comentado com vocês, de toda essa questão dessa evolução, e pega um paralelozinho da nossa aula de história na aula 2, tudo bem? Mas vamos lá. Eu vou tentar acelerar para não tomar muito tempo de vocês, tá legal? Então aqui é meio que um exemplo, né? Um resumo de tudo que foi apresentado aqui na aula, correto? Então essa aula foi bem sucinta. Ela, acho que trouxe a ideia geral de toda essa questão da origem do universo. Um pouco mais à frente, eu vou passar aqui para o slide para vocês para finalizar essa aula. Então assim, o que a gente aprendeu hoje? Sobre toda essa questão da origem do universo, que o Big Bang é a teoria mais aceita perante os cientistas, que o universo tem origem de mais ou menos 13,7 bilhões de anos, correto? Pode ter um erro, uma margem, tem uma margem de erro, né, de 0,2 bilhão, então pode ser um pouco mais, um pouco abaixo, um pouco acima disso, um pouco abaixo disso. Mas no geral, o que importa são todos esses conceitos que foram aqui apresentados, tá legal? Mostrei também para vocês que o Einstein apresentava que o universo era, de certa forma, estático, e que os outros dois matemáticos mostraram que não, que o universo não é estático e está numa constante expansão, que o Hubble, com o telescópio Hubble, né, o telescópio dele, ele conseguiu enxergar o universo como um todo, ele conseguiu enxergar o universo como um todo, não, desculpa, mas um conjunto de planetas, e conseguiu apresentar essa expansão, então, do universo, ela foi comprovada com esse telescópio Hubble. Mas assim, gente, toda teoria, isso é uma teoria, toda teoria, ela é uma verdade, de certa forma, até que se prove ao contrário. Então, pode ser que daqui a alguns anos surja outra teoria que confronte essa e mostre, não é desse jeito. Como, por exemplo, o Einstein argumentava que
o universo era estático, e veio os outros dois matemáticos e argumentaram que não, e eles provaram que não era estático. Então a tese do Einstein, ela caiu perante essas outras duas. Não que uma tese deixa de ser importante, mais importante do que a outra. Não, não é isso. É que naquele momento o Einstein descobriu aquilo, num outro momento os outros dois cientistas descobriram uma outra coisa. E tudo isso é muito importante para toda essa evolução da ciência, correto? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem, seja no WhatsApp ou seja no plantão. Não se preocupe com isso, pode mandar mesmo. Qualquer anseio, qualquer curiosidade, qualquer questionamento. Se falou, professor, essa aula poderia ter sido melhor dessa forma, você poderia ter colocado esse slide, não esse. Enfim, qualquer questionamento e qualquer coisa, pode falar para a gente, tá legal? Tanto pelo WhatsApp quanto pelo plantão. Muito obrigado e bons estudos para vocês.